Tchalalá, xerelé, tchiriri, chororó, chululu. Pronto, agora você já fala bem pra caramba, já é um excelente palestrante, nunca mais vai gaguejar nos seus vídeos, porque você fez o tralalá, tralelé, tralili, trololó, trolulu, com uma caneta, um lápis nos dentes. Esqueça isso, nunca mais na sua vida faça. Calma! Antes de começar esse vídeo, já se inscreva, já deixa o seu like, já ativa o sininho se você ainda não ativou para você ficar atento aos próximos conteúdos que vão sair. E hoje o vídeo é um pouco polêmico. Para poder ir contra esse tanto de pessoas que falam por aí que colocaram uma caneta que vai trabalhar a sua dicção e você vai se tornar uma excelente pessoa na frente do público e você nunca mais vai gaguejar. Eu sou Fernando Sardinha, especialista em comunicação há 14 anos, sou comediante de formação, porque eu me formei no útero da minha mãe e me especializei na University of Street. Então, eu ao longo da minha vida fui me jogando mesmo para tudo quanto era experiência de falar em público, como comediante, como ator, como influenciador, enfim, mestre de cerimônias, entrevistador. E eu aprendi na prática, vivenciando, errando, acertando, errando e acertando. Então, pessoal, eu digo para vocês, falar em público é muito mais do que fazer um tralalá, tralalê, tralali, troló e trolorô. Esses tipos de exercícios mecânicos da oratória nos auxiliam isso aqui. Essa é a verdade. Porque a gente acaba achando que colocar uma caneta nos dentes e ficar falando vai fazer total diferença na hora que a gente vai falando em público. E sabe por que eu te falo que não faz total diferença? Te ajuda só um pouquinho? Porque no teu dia a dia, tenta me lembrar aí, no dia de hoje, quantas vezes você gaguejou? Se for muito crônico, aí realmente busca uma fonoaudióloga e busca terapia. As pessoas gaguejando, as pessoas errando as palavras, se há algum fator aí de dislexia. Mas quantas vezes por dia você gagueja? Sabe? É muito raro. Então, quando a gente começa a racionalizar o ato de se comunicar no dia a dia, você percebe que é raro você cometer erros no seu dia, aos quais você comete quando você está em público e quando você está gravando um conteúdo. Por quê? Não é a dicção que você tem que trabalhar, essa oratória técnica e mecânica, e sim o teu emocional. Você tem que ter experiências para poder dessensibilizar e você conseguir normalizar o ato de estar na frente das pessoas. Você pode colocar aqui, ó, todas as canetas Bics possíveis, todos os lápis da Faber-Castell, e fazer seus tralalás, tralalês, tralalis, trololós, trololus. Que na hora que você vai subir no palco, na hora que você subir ao palco e se deparar com aquela multidão, ou naquela reunião de 12 pessoas, ou naquela entrevista de emprego, você vai tremer nas bases. Porque eu, sendo comediante e ator há 14 anos, eu já gaguejei em frente a muitas pessoas, já fiquei muito nervoso e eu não controlei a minha ansiedade e os pensamentos negativos. Então, mesmo tendo experiência, eu não tinha um domínio da situação. Hoje eu tenho tranquilamente. Subo no palco para falar com uma pessoa ou 1 milhão. Eu sou a mesma pessoa e eu vou dar o meu melhor para quem quer que seja que esteja lá do outro lado. E não vou me abalar. Não vou ficar inseguro. Por quê? Eu já dominei essa situação. É claro que o friozinho na barriga, ele sempre vai existir, né? Se ele não existir mais é porque já morreu. Mas a gente vai exercitando e vai entendendo que só a prática traz pra gente benefícios do que essa teoria, porque ficar na frente do computador, do celular, fazendo tralalá, tralelê, vai te ajudar tipo 1%. Os 99% você tem que se projetar, como o Dale Carnegie fala, você tem que aproveitar todas as oportunidades e levantar a mão, e falar em público, pegar o microfone e se prontificar e tem que dar um anúncio no microfone. Eu adoro anúncio daqui. E tem que anunciar aqui no microfone do mercado que uma criança está esperando a mãe. Não tem ninguém para falar. Fala você. Entende?
Acabei de inventar uma situação hipotética que pode acontecer quando você estiver ali na fila do Carrefour. Fala! E aí? Qual é o problema? Nenhum. Mas a gente cria situações de prejuízos, de risco iminente, que você acaba negando oportunidades boas para ti. E quanto mais você se expor, quanto mais você estiver em movimento, quanto mais você abrir novas oportunidades e se mostrar, você vai lapidando. É claro que na tua primeira oportunidade não vai ser boa, como na segunda. E aí o teu rendimento, a tua performance vai melhorando ao passo que você vai executando 10, 15, 20, 30 aparições de público. E aí você vai entendendo que é só prática. Você aprendeu a andar de bicicleta de primeira? Primeira vez que você escutou os teus pais falando ali com um mês de vida? Você já começou a reproduzir tudo que eles estavam falando e ficou fluente em português em um mês de vida? Tudo é prática. Sabe, a gente vai fazendo beabá, beabi, bobó, e aí você vai repetindo, a professora vai te ensinando, você vai praticando. Então, o exercício aqui é um pouquinho, como diria em português de Portugal, é um pouquinho, um bocadinho importante, mas não é o divisor de águas, e sim você praticar valendo. Vai ter momentos, como já aconteceu comigo, de estar em público fazendo testes de publicidade na frente de diretores, outros candidatos, outros atores, e tinha roteirista, maquiadora, figurinista, e aí eu me lembro que foi até em Brasília, num estúdio ali no setor de indústrias gráficas, no CIA, e aí eu fiquei tão nervoso na frente daquelas câmeras, daquelas luzes, porque eu queria pegar o trabalho, eu queria pegar o cachê, eu queria ser aprovado, ia ser uma campanha exibida na televisão. E aí eu comecei a ficar desaforido, coração bum, 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 bum. E aí eu fiz. Na hora que eu fiz, eu já pensei, putz, eu podia ter melhorado. Aí eu fiquei vendo a reação do diretor, ele falou assim, tá ótimo, bacana, próximo. E eu, na minha cabeça ingênua, achei que tinha acertado de primeira. Depois que eu entrei no carro, baixei o quebra-sol, fiquei olhando aqui no espelhinho, eu repeti a fala e falei muito melhor do que na maneira como eu falei ali no cast, né, que é o teste de publicidade. E obviamente eu não fui aprovado. E o tanto de tomar não, eu aprendi a controlar esse nervosismo. Porque, olha que doido isso, né? Eu tava reavaliando, né? Eu melhorei na minha comunicação, principalmente nos meus testes, né, os castings para fazer publicidade. Porque eu fazia, na hora que eu terminava, eu, puta merda, não foi bom. Aí eu entrava no carro e repetia na frente do espelhinho do quebra-sol e via que eu podia ter melhorado. Então a entonação, eu podia ter falado de uma maneira diferente, eu podia ter falado de uma maneira totalmente diferente. Eu poderia ter falado de uma maneira totalmente diferente. Eu podia ter falado de uma maneira totalmente diferente. Eu podia ter falado de uma maneira totalmente diferente. E aí eu ia treinando sozinho, vendo no espelho, as minhas entonações, as minhas expressões, a maneira com qual eu transmitia a intenção do personagem. Então, foi errando mesmo que eu aprendi, e é bom você errar. Então erre rápido e corrija mais rápido ainda. Ah, eu gaguejei na hora de me apresentar. Na próxima apresentação, fale mais devagar. Treine antes de casa. Se quiser, pode colocar a caneta. Olá, o meu nome é Roberta. Eu sou advogada especialista. Se quiser, mas não precisa não. É só você exercitar. Se imagine na frente do público, se coloque de pé e fale sozinha, parecendo maluca em casa. Olá, meu nome é Roberta, eu sou advogada especialista no direito imobiliário. Eu estou aqui para poder ensinar vocês como regularizar imóveis e evitar que vocês caiam em fraudes e golpes de venda e compra de imóvel. Acabou. Repita novamente. Olá, meu nome é Roberta, especialista em... Já esqueci. Eu sou Roberto, especialista em advocacia imobiliária. Eu estou aqui para poder ensinar vocês como comprar e vender imóveis de maneira segura e evitar que vocês caiam em fraudes e golpes. Então assim, eu vou improvisando, vou mudando as ordens das palavras, mas vai tudo ficando claro, rápido de ser compreendido. E até uma frase maravilhosa sobre comunicação que é:
Comunicação não é sobre o que você fala, e sim sobre o que as pessoas entendem. Então, você falar rápido e as pessoas não ouvirem, baixa a compreensão. Se você fala rápido demais, as pessoas não têm vontade de entender o que você está falando porque está muito rápido, parece que está demonstrando insegurança. Você está demonstrando insegurança, você parece que as pessoas não estão entendendo o que você está querendo falar. Você fica parecendo que você quer terminar rápido e ir embora, quer terminar rápido e ir embora, quer terminar rápido e ir embora. Não, fala pausadamente, vai deglutindo, não, meu Deus do céu. Vai digerindo as palavras, vai degustando das palavras. Olá, meu nome é Roberta, eu sou advogada e imobiliarista, especialista em transações imobiliárias. Meu objetivo aqui hoje é ensinar vocês como comprar e vender imóvel de maneira segura, pois há muitos golpes e muitas fraudes por aí no mercado. Claro, simples, repita. Isso sozinha, repita isso em casa, repita isso no espelho, repita isso olhando para o celular e gravando, porque aí você vai adquirindo experiência que quando você tiver a oportunidade de falar em público, você vai conseguir. Você vai conseguir porque você já habituou o teu ouvido, a tua mente a falar aquilo. E aí você vai vendo que você vai errar muito menos. Porque quando a gente não tem experiência, a gente na hora ali vai do que dá para sair. E o emocional descontrolado sai muito pouco. Agora, quando você tem o exercício de falar sozinha, praticando, repetindo, aproveitando as oportunidades que aparecem na sua vida para você falar em público, quando surgir a oportunidade você vai falar. É possível que você erre um pouco ali? Mas faz parte. Foda-se. Você continua falando, você continua melhorando, e aí você vai entendendo que a segurança aparece conforme você repete, 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 repete. Pode parecer um bicho de 7 cabeças, mas falar em público não é difícil. O mais difícil é você calibrar o teu emocional, é você entender que quanto mais você aparecer, é melhor para você, e quanto mais rápido você tiver oportunidades, mais rápido você melhora, mais você erra no curto intervalo de tempo e mais rápido você corrige para que você consiga adquirir mais experiência e segurança ao longo da tua vida. Então, lembre-se, sempre quando vocês forem falar em público, seja uma aparição curta ou longa, pratiquem, independente para quem seja. Se você não tiver ninguém, se você estiver sozinho, fala em público, coloca ursinhos, coloca seu cachorro, seu gato, papagaio para poder ouvir. Mas pratique, não tenha vergonha de fazer isso. Quando você for dessensibilizando isso na prática, você vai ter muito mais fluidez quando você estiver na frente das pessoas. E lembrem-se, errou na frente das pessoas, anote o que você errou e melhore no próximo. Ajustes racionais, não fique se martirizando e dando chicoteadas em você mesmo. Eu errei isso, as pessoas vão achar isso, as pessoas... Ninguém vai reparar e ficar lembrando do teu erro para sempre. Sabe? Ainda mais quando você fala muito, quando você tem muito tempo de palco, ainda mais nessa situação. Então não precisa ficar se preocupando, sabe, com o que as pessoas vão lembrar ou não. Não importa. Só de você estar na frente das pessoas em público, você já é uma pessoa que aumenta o nível de admiração. As pessoas do lado de lá vão ficar assim, nossa... Fico, porque não é a maioria das pessoas que tem experiência de falar em público. Então, os poucos que se destacarem e quiser aparecer e falar em público, vai com certeza colher bons frutos. Se colocar em prática o teu discurso, se fragmentar, se falar pausadamente, se quiser, de fato, melhorar os teus resultados e ir para um próximo nível, você precisa aprender a falar em público. E se você tiver alguma dúvida, necessidade, medos e receios de falar em público, de gravar conteúdo, de fazer uma palestra, me mande uma mensagem lá no Instagram. Entre em contato com as minhas redes sociais aqui embaixo na descrição do vídeo. Não se esqueça de deixar o comentário da sua dúvida, o que você mais gostou, o que você quer que eu venha trazer aqui nos próximos conteúdos. E ativa os sininhos, se inscreve se você ainda não for inscrito, deixa seu like. Olha, eu gaguejei. Se inscreva se você não... Ixi, calma aí. Se inscreva se você ainda não foi inscrito. Se inscreva se você ainda não foi inscrito. Ó, funciona. E aí a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!